Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente poder aproveitar esse conteúdo, né? Vamos exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor possa nos dar, né, espírito de sabedoria e de revelação, né? Algo que só Ele consegue nos dar, né, pelo exercício do nosso Espírito. Né? E diante da palavra, o mais importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar, né, com cada um de nós de maneira específica. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. João capítulo 15, versículo 8 e o versículo 16. Senhor Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Senhor Jesus. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Senhor Jesus. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Desfrutar Cristo é a solução. Senhor Jesus. Nesta semana, concluiremos o terceiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Trata-se de uma porção bastante densa, com muitos assuntos importantes. Portanto, veremos a igreja como a lavoura de Deus, o edifício de Deus, os materiais adequados para a edificação de Deus e o resultado da edificação de cada um, de acordo com o material utilizado. Senhor Jesus. Nós, a igreja, de forma coletiva, somos a lavoura de Deus. A lavoura implica crescimento e indica que a semente da vida divina foi semeada em nós. Contudo, Deus deseja que essa semente germine, brote, cresça, floresça e frutifique. Seu maior anseio é que essa lavoura produza frutos permanentes para a sua glória. Foi para esse fim que Ele nos escolheu e designou. Senhor Jesus. Esses frutos se manifestam como consequência de nosso crescimento na lavoura de Deus. Em nosso viver diário, estamos perdendo nossas preferências e escolhas naturais, nossos costumes do velho homem e tudo mais que nos impede de ter a vida coletiva da igreja. À medida que a vida divina cresce em nós, somos transformados no edifício de Deus, juntamente com todos os outros irmãos e irmãs na igreja. Isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Portanto, o mais importante no viver da igreja é desfrutar Cristo. Ele é a solução para todos os nossos problemas. É comum recebermos queixas de irmãos a respeito de outros irmãos ou irmãs. Se não tomarmos cuidado, nos envolveremos com a situação e passaremos também a nos queixar. No entanto,
Se nossa atitude for diferente e em vez de nos queixar, voltarmos à palavra de Deus em oração com esse irmão, todos seremos transformados. Podemos tomar um versículo em oração, enchendo-nos do Espírito, e assim o problema será resolvido pelo desfrute de Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. A prática de ler a palavra de Deus com oração é de grande importância. Devemos empenhar-nos em penetrar em cada versículo, extraindo dele todas as riquezas de Deus, por meio da oração no Espírito. Para isso, a leitura não pode ser rápida e descuidada, e a oração não deve ser superficial. É preciso mastigar cada palavra, tomando-a como inspiração para orar. Não devemos fazê-lo rapidamente, como um cão que recebe um pedaço de carne e o engole em segundos, sem sequer degustar o suculento bife com que foi presenteado. Quando lemos um trecho da palavra com oração, penetramos no sentimento do Espírito Santo, naquela porção. Enchemos-nos do próprio Deus e somos salvos pela sua vida, contida na palavra, Senhor Jesus. Em nossas reuniões de oração, devemos usar a palavra para orar dessa maneira. Há casos em que a reunião toda poderá basear-se em um único versículo. Certa vez um grupo de irmãos estava muito preocupado com um pequeno número de novos convertidos em suas reuniões. Então reuniram-se com o intuito de orar pela pregação do Evangelho em sua cidade. Nessa reunião, tomaram em oração as palavras que Paulo recebeu do Senhor. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Inspirados por essa passagem, os irmãos e irmãs oraram: Senhor, muda a nossa sorte. Senhor, vai à nossa frente e nos leva a nos multiplicar em número. Senhor Jesus, Tu tens muito povo nesta cidade. Não é possível somente nós ficarmos aqui. Leva-nos a essas pessoas. Abençoa o Evangelho em nossa cidade. Esses versículos fizeram toda a diferença nas orações daquela reunião. Ó Senhor Jesus! Portanto, devemos degustar a palavra de Deus. Assim, ganharemos mais da vida divina. Seremos enchidos do Espírito Santo e nossos problemas serão superados pelo desfrute de Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mais uma vez, já começa encorajando a semana. Aqui embaixo no link, na descrição, tem o tutorial da semana, e também tem aí a palavra da semana, mensagem 9, ministrada lá na instância, novamente pelo irmão André Dong. Como já falei, irmão muito simples, ele toca ali de maneira simples na palavra, e é isso que a gente precisa de simplicidade. Ó Senhor Jesus, a palavra já é algo que é muito rico, como ele tocou aqui, ele está tocando uma porção que é bem densa, tem muitos princípios, muitas coisas importantes, então a gente não deve ficar se distraindo com outras coisas, mas a gente precisa realmente nos apegar à palavra, e fazer com que essa palavra seja acompanhada pela fé. Se a palavra não é acompanhada pela fé, ela não vai produzir aquilo que é necessário naqueles que estão ouvindo. Por isso eu sempre insisto, diante da palavra, ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que o Senhor quer falar com você. Ó Senhor Jesus, como eu já falei, eu assisto vários canais, palavra diferente, muitos irmãos ali mudaram o foco dos canais e começaram a falar um monte de outras coisas. Mas aí fala, irmão, mas por que você continua assistindo? Olha, porque são irmãos que estão buscando algo ali na palavra de Deus, apesar de repente ter algo que eu não concordo, que de repente eu vejo de algo que é algo diferente, mas eu posso ganhar algo com isso. Sempre que é a palavra de Deus, a gente pode pegar essa palavra e levar diante do Senhor. Até pelo fato de, se amanhã eu encontrar com pessoas que estejam concordando com isso, como é que eu vou saber a maneira de abordar? Como a questão não é simplesmente, irmão, você quer saber, então para você discutir. Não, justamente eu preciso saber o assunto, saber qual é o foco que a pessoa está colocando ali, para que eu possa, diante do Senhor, e também eu estar desfrutando aquilo que possa ajudar a pessoa. A gente não basta só chegar e pegar qualquer palavra e levar e querer mostrar nosso ponto de vista. A gente precisa realmente nos colocar no lugar da pessoa. Por isso que eu continuo ainda assistindo esses canais, ouvindo essa palavra,
porque eu estou procurando entender, né, qual que é o foco desses irmãos ali, né, para que também eu possa compreender também, né, aquilo que o inimigo tem colocado como armadilha. Né? A Bíblia fala para a gente que a gente não deve ignorar, né, os desígnios de Satanás, né, e também a gente não deve ignorar os desígnios de Deus. Né? Por um lado, a gente precisa conhecer aquilo que Deus quer, né? Como a gente está vendo, né, o novo alimento diário aqui, né, despenseiros dos mistérios de Deus. Né? E a gente vai ver muita riqueza aqui ainda. Né? O Senhor ele quer nos mostrar algo, e hoje está ficando claro para nós, né, que a palavra da vontade de Deus não tem sido mais um mistério. Muito pelo contrário, ele tem esclarecido para nós cada dia mais. Né? E a gente também precisa ver, né, como que o inimigo tem atuado, para a gente também poder ajudar os irmãos a tocar no Espírito. Né? Se você pega uma palavra que talvez, né, como eu tenho tocado aqui, né, eu estou falando hoje uma palavra, eu estou vendo que os irmãos estão falando uma palavra ao contrário. Então, se eu simplesmente pegar a palavra que eu tenho desfrutado e levar para esses irmãos, eles vão olhar e vão ter o mesmo sentimento. Não, peraí, é uma palavra ao contrário. Né? Então, eu preciso justamente ver ali quais são os pontos, né, onde a palavra realmente pode ser abordada para que eles possam desfrutar de Cristo nessas porções. Né? Senhor Jesus. Eles não devem simplesmente pegar e anular, né, aquilo que eles têm buscado, porque eles têm buscado o Senhor. Então é nisso aí que a gente precisa pegar e mostrar para eles algo, né, como a gente viu, né, durante a última semana falando de Apolo. Apolo vinha, era poderoso nas Escrituras, convencia as pessoas publicamente, né, que Jesus era o Cristo, e ele conhecia só até o batismo de João. Né? Então, Áquila e Priscila, ouvindo isso, né, tiveram um coração de acolher esse irmão. Falaram, irmão, você precisa conhecer com mais exatidão a palavra. E não chegaram lá recriminando ele. Muito pelo contrário, mostraram para ele a partir da onde ele conhecia, né, da base que ele tinha, né, deram para ele algo mais exato, né, com mais riqueza espiritual. Né, e esse irmão, por estar buscando a palavra de Deus, por estar buscando, né, a vontade de Deus, ele pôde ali ser um grande cooperador, né, um grande cooperador do Evangelho. Né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa ver. Cada irmão é útil, a gente não pode desprezar ninguém. Ah não, essa palavra aí que você está falando totalmente errada, não concordo, sai fora. Não, a gente precisa ter firmeza na fé. A gente precisa ter clareza daquilo que a gente está seguindo. Né? E quando eu vou ouvindo essas coisas assim, eu vejo os irmãos confusos, certas situações, né, mais firmeza, mais certeza eu tenho, né, de que a palavra que o Senhor está me dando realmente tem sido muito rica, muito desfrute. Como o próprio alimento diário vem falando para nós, essa palavra desfrute ela é pouco conhecida em outros lugares. Nós que estamos na vida da igreja reunidos nesse ministério, para nós é uma palavra comum, mas para muitas pessoas não sabem o que é isso. Que negócio é esse desfrutar Cristo? É você realmente sentir sabor na palavra. Você vê que Cristo é a solução para todas as coisas. Né? As pessoas estão olhando aí, procurando ler textos, isso e aquilo, e a vida de Jesus e tal, e acrescentando um monte de coisas para compreender a palavra. E a própria Bíblia nos adverte, né, que a gente precisa usar a Bíblia, que a Bíblia responde à Bíblia. Né? Então, só que a gente precisa realmente, como foi tocado aqui hoje nessa questão da oração, a gente precisa aprender, né, a trazer a palavra para nós, mesmo com sabor, né? Vai trazer para nós, né, um degustar da palavra. Né? Uma comida que você come todo dia. Você come ali a comida ali, né, para o quê? Para matar a fome, é almoço, é janta e tal. Mas existem coisas que você come para degustar. Poxa, eu estou com vontade de comer isso. Então você não vai pegar e devorar, se a gente encher a barriga, acabou. Você está com vontade de comer, então a comida tem mais sabor, quando é algo que você prefere. Então a gente precisa aprender a comer a palavra com calma, né, tocando em cada ponto. Por isso a importância de ler com oração. A gente sempre tem aqui, né, ler com oração no alimento diário a cada dia. Eu simplesmente cito aqui, né, falo e dou um espaço ali para os irmãos poderem dar uma pausa no vídeo e ler e orar. E eu não fico fazendo leitura com oração aqui durante o vídeo, senão ia gastar vários e vários minutos aqui. Né? O vídeo já fica grande, os meus vídeos são grandes, não tem jeito. Né? Ó Senhor Jesus. Mas eu sempre procuro ler e orar antes, né? Tocar na palavra aqui, tocar no sentimento do Senhor. A gente precisa ver cada pontinho da palavra. Né? Ó Senhor Jesus, e como ele tocou, a gente não pode ler a palavra rápido, né? Tocar de maneira superficial, fazer uma oração, que é como se fazer como um cão, que você pode jogar para ele um pedaço de carne crua, ou um bife do melhor restaurante, para ele não faz diferença, ele pega e engole.
Você fala com ele assim, e aí, comeu? Comi, tava gostoso? Tava. O que você comeu? Eu acho que era carne, mas carne de quê? Não sei. Né? E às vezes o que acontece, né? Alguns irmãos até falam, né? Às vezes assim, irmão, não consigo assistir seu vídeo todo porque ele é muito longo. Né? Senhor Jesus. Irmão, mas é para te dar a oportunidade de você desfrutar de Cristo. Né? Eu não falo aqui o que eu quero, né? Por mim fazer um vídeo de 10, 15 minutos e acabou. Não, mas é para compartilhar aqui cada ponto aqui, né? Cada itemzinho que a gente precisa ver aqui, né? Para dar mais sabor à palavra, a gente vê quanta riqueza tem aqui. Né? Alguns falam, irmão, era para você ler o alimento diário, só acabou, 5 minutos está ótimo. Não, irmão, não faça isso. Não tome alimento diário em 5, 10 minutos e acabou. Não, preste atenção. Cada linha aqui, existem coisas importantes aqui. Durante essa semana vai falar sobre essa questão da lavoura de Deus, edifício de Deus. A lavoura implica vida. Né? Deus quer dispensar sua vida para nós. Né? O edifício é uma construção. São materiais ordenados. Não é só você pegar o material em bola e joga e vai sair alguma coisa. Não. Precisa ter uma ordem certa. Precisa ser feitas coisas, né, ali na ordem certa, no lugar certo, do jeito certo, para que a edificação seja sólida. Né? Não pode ser feito com qualquer material. Então, durante a semana também a gente vai ver o melhor material, né, para fazer a obra de Deus, isso que Ele quer colocar em nós. E para isso a gente precisa dar importância à palavra. A gente não pode tocar a palavra de qualquer jeito, como simplesmente um assunto. Viu um negócio na televisão que falou assim, 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 pronto, acabou. Não. Viu uma matéria no jornal, não é a mesma coisa. Né? Aquilo que aconteceu no jornal, na TV, é uma informação e acabou ali. Não afeta a sua vida. Mas a Bíblia não, a Bíblia foi feita para afetar a nossa vida, para nos dar a direção de Deus. Por isso a gente precisa aprender a desfrutar. Né? O desfrute de Cristo nos traz solução. Né? Agora, a palavra lida de qualquer jeito, não adianta, você só vai ver problemas. Né? Senhor Jesus. A gente precisa aprender a estar em Cristo, né? Para que a gente possa ver que, como eu compartilhei no começo, né, que a palavra ela te dá uma base muito maior, ela te dá uma coisa muito maior do que aquilo que você pensa. Por isso que Cristo ele tem que ser a nossa base. Se a gente acrescentar alguma outra coisa, uma preferência, uma doutrina, isso ou aquilo, né, a gente não vai conseguir edificar em algo firme. Só Cristo é a nossa rocha. Então é isso que a gente precisa ver, isso que nós temos em comum com os irmãos. Outras coisas podem ser diferentes, não tem problema. Mas a gente precisa aprender a levar os irmãos a solidificar, né, aquilo que ele está edificando. Durante a semana ele vai falar sobre a nossa edificação, né, a nossa maneira de edificar. Cada um veja como edifica. Né, o fundamento já foi lançado, que é Cristo. A gente não deve lançar outro fundamento, né, não deve ficar especulando outras coisas, né, mas sim se firmar em Cristo. Ele fala, cada um veja que edifica. Né? O irmão até cita que se você está parado, não está fazendo nada, você também está edificando. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas como? Calma aí que durante a semana a gente vai ver mais. Né? Senhor Jesus. Hoje eu quero tocar um pouco nessa questão da gente dar importância para comer a palavra. Né? Senhor Jesus. Né? De Deus somos cooperadores. Né? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Né? Como que uma lavoura vira um edifício? É algo que a gente precisa ver o discernimento de Deus na palavra. Então, mas antes de chegar ali, a gente tem que ver que de Deus somos cooperadores. Como que a gente vai cooperar com Deus? Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos estar no Espírito para cooperar com o Senhor, como dando frutos, como a gente leu lá em João 15. Né? A gente glorifica a Deus dando fruto. Né? Em primeiro lugar, frutos interiores, na mudança na nossa vida. Depois frutos exteriores, né? Pessoas, como a gente viu aqui o caso de irmãos que oraram, né? Pela condição da igreja. Então a gente vai enxergar durante a semana, né? com mais ênfase a questão da igreja como a lavoura e o edifício, né? Como que é feita essa transição. Mas também a gente vai ver os materiais adequados para edificação. Esses materiais somos nós, são as coisas que nós damos importância no nosso viver. Pode ser madeira, feno e palha, em que vai vir uma fagulha e acaba com tudo, ou ouro, prata e pedras preciosas, que é aquilo que Deus quer fazer em nós. A gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Né? E a gente precisa ver o resultado da edificação. Né? O resultado da nossa edificação vai ser de acordo com o material utilizado. Né? Então, o Senhor ele quer que o nosso material utilizado seja a vida divina. E a gente precisa mudar, né? Nesse período a gente precisa se arrepender e colocar os elementos de Deus, né? Para fazer a nossa edificação.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como ele começou tocando aqui um pouquinho, né, que a lavoura de Deus é algo coletivo. Né? Nós precisamos na vida da igreja aprender a ver, a lavoura não é uma plantinha, são várias, né? Por isso que é lavoura. Né? E ela implica crescimento. Né? É um crescimento do quê? Da semente de vida divina, né? Que ela já foi semeada em nós. Então a semente ela tem que germinar, brotar, crescer, florescer e frutificação etapas. E a gente precisa permanecer mais tempo na presença do Senhor para que haja esse desenvolvimento em nós. Não vai ser lendo rapidinho, né, que a gente vai chegar lá. Né? A gente precisa realmente gastar mais tempo. Ó Senhor Jesus, para que produza frutos permanentes, né, para a glória de Deus. Para isso que Ele nos designou, para isso que Ele nos colocou na vida da igreja. Né? Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo nossas preferências, nosso viver natural, nossas escolhas naturais, nossos costumes do velho homem e tudo aquilo que pode nos impedir de ter uma vida da igreja, né, que agrada ao Senhor, ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né, para a gente poder ter esse crescimento, precisa haver um cuidado. Não é só um cuidado dos outros para conosco, mas um cuidado de nós mesmos. Né? Por isso que a Bíblia fala, né, para você amar o outro, amar o próximo como você ama a si mesmo. Então você, em primeiro lugar, você precisa se cuidar. Ler a palavra, desfrutar a palavra, né, Senhor Jesus. Né, e aí você vai tocar nesse Cristo que é a solução de todos os problemas. Aí o irmão toca aqui, né, que a gente acaba sempre ouvindo queixa aqui, ali e tal. Moisés, né, ali durante o tempo ficou basicamente parado, né, era uma fila enorme de, né, ali de pessoas ali o tempo todo se queixando, às vezes de coisas mínimas, até que o Senhor usou a sabedoria do sogro dele, né, não é bom o que fazes. Olha, delega aí homens aí, né, e tal, deu um padrão ali, né, Senhor Jesus, vê, leva isso diante de Deus, se Deus se agradar, se você se agradar, faça isso que eu estou te falando, né, separa pessoas aí para cuidar das questões menores, as maiores vão trazer a ti, senão você vai ficar o dia todo parado. Se você ficar nas questões das queixas, a gente não vai conseguir avançar, a gente vai ficar só na queixa, mas a gente precisa aprender, né, ao invés de ficar ali se queixando, né, concordando ou discordando, mas tomar uma atitude diferente, né? Nos voltar à palavra em oração, levar aquele irmão a orar, né? Para que ele possa ver que a dificuldade dele realmente é tomar Cristo, né? A nossa dificuldade é tomar Cristo, né? Então a gente precisa realmente se encher do Espírito, né? E ler a palavra, tomando ela com oração, se empenhando diante da palavra, né? Tocando na palavra com cuidado, né? Vendo cada pedacinho aqui, né? De Deus, somos cooperadores, ou seja, Deus está esperando, está contando conosco. Então a gente precisa tomar essa palavra para que a palavra nos inspire a orar. E por isso que eu falo, né? O alimento diário, você lê, ele precisa te inspirar a ir além do que está aqui. E quando você lê um versículo na palavra, ele também precisa te inspirar, né? A falar com Deus, a ouvir Deus. Né, como foi feito aqui na questão que os irmãos pegaram o versículo, né, Senhor, tem muito povo nessa cidade, não concordamos que estejamos só nós aqui no local de reunião. Né, e por esse trecho da palavra, foram se enchendo, né, do próprio Deus, foram penetrando, né, no sentimento do Espírito. Né, e Deus foi dando para eles discernimento, foi dando para eles um sentimento, né, uma inspiração para poder orar. Essa é a melhor oração quando a gente toca na vontade de Deus. Né? Ó Senhor Jesus, a gente vai tocando o que realmente está no nosso coração, a gente vai se esvaziando. Quando você vai se esvaziando aquilo que está no seu coração, eu pergunto assim, irmão, e qual problema você queria me falar mesmo? Que problema? Esqueci. Ó Senhor Jesus, então é isso que a gente precisa. Realmente, o mundo está vindo, tem pressões, tem situações, mas se a gente pegar a palavra, nos encher do sentimento de Deus, da inspiração de Deus, na direção do Espírito, a gente vai até esquecer o que a gente ia se queixar. A gente vai avançar, a gente vai crescer, né, cumprindo a vontade de Deus. Então a gente precisa ganhar mais dessa vida, ser mais enchido do Espírito. E aí os problemas vão ser superados, né, pelo desfrute de Cristo. Por isso a gente precisa aprender a saborear, a gente vê que Cristo é muito maior do que nossos problemas. Né? Cristo é tão saboroso que supera em muito a amargura da vida. Então a gente não deve ter um viver amargurado, mas realmente a gente nos voltar ao Senhor. Nessa semana está só começando, vamos desfrutar muito ainda e procure sempre isso, leve-se diante do Senhor. Senhor, eu quero tocar no teu sentimento,
Eu quero ser inspirado pela palavra que eu estou ouvindo, para eu poder orar, para eu poder amar mais o Senhor, me sentir alegre. Ó Senhor Jesus, depende de nós termos uma atitude diferente. O Senhor está contando conosco, né? Ele quer que nós sejamos cooperadores dele. Então vamos cooperar, né? Para que Deus ganhe mais no nosso coração nesse dia de hoje e durante toda essa semana. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.